Focar no presente é o segredo da felicidade? Bom, talvez seja. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa ideia de focar no presente, ela é uma ideia que vem se mostrando ser cada vez mais eficaz quando a gente fala sobre qualidade de vida, saúde mental, bem-estar e plenitude. E é muito interessante, né? Porque essa ideia que a gente hoje traz como focar no agora, né, na atenção concentrada, na atenção direcionada, várias técnicas que a gente utiliza hoje, até mesmo no manejo psicoterapêutico, são entendimentos que a gente já poderia extrair de vários ensinamentos da própria filosofia antiga, né? Então, quando você pega referências lá do estoicismo, por exemplo, a gente percebe os estoicos dizendo justamente aquela ideia de que nós sofremos mais na imaginação do que na realidade, né? E isso vem ao encontro de uma estatística muito interessante, né, que saiu um tempo atrás num estudo, que diz que 85% dos problemas que nós imaginamos nem sequer chegam a se tornar realidade, né? E isso tem uma similaridade gigantesca com os próprios ensinamentos estoicos, né? E aí, esse é só um dos exemplos de que muitas vezes esses cenários catastróficos que nós criamos dentro da nossa mente, e claro, tá, gente, isso muitas vezes não está no nosso controle absoluto, né? Muitas vezes é derivado de pensamentos automáticos, de coisas que emergem à própria consciência e que quando a gente vai olhar, por exemplo, no sentido do manejo psicoterapêutico, existem formas de a gente trabalhar esses pensamentos para gerar uma melhor qualidade de vida, né? Então, eu sempre indico, faço esse reforço aqui, né, para as pessoas que sentirem a necessidade, que realmente busquem profissionais. A gente tem profissionais cada vez mais capacitados para trabalhar justamente nesse sentido, tá? Mas para além disso, para o entendimento como um todo da vida, eu acho que é extremamente válido quando a gente começa a ter esses pequenos e constantes exercícios no dia a dia, né? De tentar sim observar aonde está nossa atenção, onde nossa mente está, para que a gente consiga realmente cada vez mais direcionar nossa mente para um estado de foco no presente, né? Justamente porque é, isso talvez a única ou maior forma de controle que a gente tem da nossa própria vida, né? Até porque, quando a gente vai olhar muito do sofrimento e da angústia, eles são derivados de duas coisas, né? A primeira é de você estar constantemente remoendo coisas do passado que você naturalmente não pode voltar lá e consertar, apagar ou fazer diferente, né? Ou então dessas projeções imaginárias que acontecem em relação ao futuro e que muitas delas nem sequer vão de fato acontecer, né? A estatística é o contrário, na verdade, né? De que muitas vezes esses monstros que nós criamos na nossa imaginação, na nossa mente, que acabam por gerar muitos dos sentimentos de ansiedade, né, de angústia, de medo, né, são monstros que são muito maiores de fato na nossa imaginação do que naturalmente quando alguns deles acontecem e continuam sendo a minoria, né, porque a grande parte nem sequer chega a acontecer na vida real. Então, nesse sentido, eu acho que é extremamente válido a gente ter esse entendimento para que a gente consiga, com o tempo, né, e com o nosso próprio amadurecimento pessoal e existencial, a gente ir entendendo aquilo que são os nossos fantasmas mentais e aquilo que são as nossas capacidades de real controle, né? Então, observar muitas vezes durante o dia a dia onde está a sua mente, né? Então, pô, tô voltando muito no passado, tô revivendo aquela situação que me constrangeu, que me gerou sofrimento, que me trouxe dor, que de alguma forma eu me arrependo. Todos esses fantasmas do passado e monstros que a gente cria do futuro também, eles podem ser aos poucos sendo ressignificados e a gente pode tentar cada vez mais ter controle desses nossos próprios pensamentos, né? Existe também uma frase que rodou muito ultimamente aí na internet que diz que nós precisamos escolher os nossos pensamentos assim como nós escolhemos nossas roupas todos os dias, né?
É claro, né, pessoal, que como vocês sabem, nada é tão simples assim, né? Existe todo um caminho, um trabalho que é feito para que a gente consiga atingir esse objetivo, né, ter essa finalidade concluída, mas existe sim no campo mais poético da coisa algo que pode extrair de muito interessante dessa, dessa frase, né? Enfim, desse ensinamento. Então, eu acho que o poder de focar no agora, ele é muito real, tá? Eu acho que já chega até a passar de um certo nível de achismo. Eu acho que a gente já pode quase que bater o martelo como sendo próximo de uma certa certeza, porque cada vez mais a gente consegue ir confirmando suposições que já eram suposições filosóficas bem antigas e que vêm se mostrando ser algo bem interessante de ser feito, tá? É claro que eu sempre reitero que esses ensinamentos são extremamente válidos, mas que sempre que sentir necessidade, conte com a ajuda de profissionais. Né? A gente cada vez mais avança aí nos entendimentos dessas técnicas psicoterapêuticas, no próprio entendimento da psique humana, e toda essa rede de profissionais eles estão aí para realmente te auxiliar e te ajudar. Né? E fora isso, a gente vai fazendo a nossa parte aqui com entendimento, com conhecimento, né? E com esses constantes e pequenos exercícios que a gente faz ao longo do dia a dia, para que a gente consiga estar cada vez mais atingindo qualidade de vida, bem-estar e, por consequência, felicidade e plenitude. Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez, você que ficou até o final desse vídeo. Eu sou extremamente grato a cada um de vocês. Peço que, se estiver gostando desse conteúdo, que se inscreva no canal, que deixe o like, que compartilhe, porque isso aí me ajuda bastante. Fechou? Eu prometo aí estar tentando melhorar cada vez mais para vocês, porque eu vejo um valor absurdo e sou extremamente grato a cada um de vocês que compartilha desse mesmo pensamento. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.